Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael do time de comunicação aqui da Seven Migration e hoje a gente vai ter uma live com o Cláudio, nosso agente de imigração e diretor, sobre as novidades do ano fiscal 2024-2025. Tá? Enquanto o pessoal aqui vai entrando, quero saber do pessoal se está ouvindo bem, se está tudo certo. Enquanto eu chamo o Cláudio, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, das novidades desse ano fiscal. A gente vai falar um pouco sobre Student Visa, a gente vai falar muito sobre Graduate Visa e caminhos, a gente vai falar também um pouco sobre o Skill Migration Program e também falar um pouquinho sobre o novíssimo Dama WA, explicar um pouco mais o que é o Dama, como funciona, para quem se encaixa, para quem não se encaixa, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu espero para chamar o Cláudio, né? A gente vai organizando tudo isso. Só um momento, vamos lá, vamos pro Cláudio agora. Chamar ele aqui. Agora esperando só o Cláudio entrar. Já mandei o convite para ele. Hoje foi rápido. Olá. Porra, agora funcionou. Você viu? O fone agora tá funcionando direitinho, tá tudo certo? Finalmente, hoje eu parece que eu tô conectado direito dessa vez. Perfeito, estou te ouvindo bem, o pessoal aqui também está falando que está ouvindo bem. Hoje temos bastante coisa para falar. Vamos falar um pouco sobre as novidades aí do ano 2024-2025, o que ele reserva. Acho que é uma coisa importante, né? Nessa jornada do imigrante, que sempre a gente fala quando está chegando ano novo fiscal, mudanças vêm aí. Então a gente está aqui hoje justamente para poder explicar um pouco mais, tirar dúvida e contar o que vem pela frente. Vamos lá. Legal. Vamos lá. Só para eu aproveitar, então, enquanto o pessoal está entrando e talvez dar uma explicação, né? Porque essa data do 1º de julho é sempre tão importante, né? A gente gosta sempre de lembrar as pessoas, nossos clientes e seguidores, que o programa de imigração, ele na verdade é um programa econômico, né, do país. O país ele tem um programa econômico que envolve, inclusive, a imigração, entre outras coisas, outras questões econômicas como benefícios para Centerlink, Child Care, para o Medicare, como eles vão alocar as finanças do país, né, para o próximo ano fiscal. Isso é feito através da votação do orçamento, que aqui na Austrália a gente chama de Federal Budget, que normalmente é no mês de maio, onde eles definem todas as metas econômicas para o país no próximo ano fiscal, que aqui na Austrália começa no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de julho do ano seguinte. Então, como a imigração ela faz parte do plano econômico do país, a gente sempre fica nesse aguardo aí do dia 1º de julho, que é normalmente quando a imigração faz uma mudança mais profunda, né, do seu planejamento, que é exatamente para se adequar aos objetivos financeiros desse ano fiscal que estamos entrando agora. Já estamos há 10 dias aí, desde o dia 1º de julho, que vieram essas mudanças e a gente já está sentindo na pele. Com certeza. Beleza, então vamos organizar aqui. Vamos falar primeiro de Student Visa, para quem está no Student, o que está acontecendo. Depois a gente vai partir para os próximos. Vamos lá, Cláudio. O que esse 1º de julho trouxe para os estudantes, tanto para quem está aqui, quanto quem pretende aplicar no curto prazo? Infelizmente, né, como já vem tendo aí uma onda de notícias negativas para o estudante, esse 1º de julho só foi mais uma avalanche aí de surpresas, e foram realmente algumas delas foram bastante surpresas mesmo, né? A gente não estava esperando, inclusive ninguém estava esperando. Por exemplo, o aumento da taxa do visto de estudante, né? Isso daí foi totalmente sem nenhum anúncio, e foi um aumento. Eles estavam prevendo um aumento para todas as categorias de visto, um aumento ali na casa dos 2-3%, né? De acordo com a inflação. E só que de repente o estudante eles aumentaram, sim, mais do que dobraram, né, o valor da taxa, né, o que pegou todo mundo de surpresa. A gente teve vários aí meios de comunicação também fazendo críticas bastante duras, porque não faz muito sentido, né? Porque simplesmente o vice estudante merece um aumento tão brusco assim, né? Porque a gente até entende, né, lá a imigração tentando controlar o número de pessoas que estão temporariamente no país, né, e botando um pouco a culpa nos estudantes, que tem muito estudante na Austrália, tal. Mas, assim, eles simplesmente fazendo um aumento igual para todos os estudantes,
tudo bem, eles podem dificultar aqueles lá que estão querendo vir para cá de forma não genuína, mas eles prejudicam muitas pessoas que estão vindo para cá de forma genuína, para ser estudantes que vão contribuir com o futuro no país. E tem muitos meios de comunicações fazendo comparativos, né? Por exemplo, da taxa do visto de estudante da Austrália, comparando com o Canadá, Estados Unidos, que custam 100, 180, 270 dólares para você fazer uma aplicação. Aqui é 1.600, né? É absurdamente desproporcional e acho que, sim, vai ser um grande tiro no pé, né, da Austrália, porque de qualquer forma eles querem imigrantes qualificados e muitos desses estudantes que estariam vindo para a Austrália seriam imigrantes qualificados, que estariam ajudando com o país. Pode ser que esses imigrantes qualificados agora repensem. Poxa, realmente a Austrália está fazendo de tudo para que eu não venha, né, estudar na Austrália. Então, por que eu vou querer imigrar? Né? E aí a gente começa a ver o que talvez seja um pouquinho de falta de critério da imigração, né? Aumentar a taxa do visto estudante só vai dificultar, tudo bem, vai dificultar aquelas pessoas que a Austrália talvez não iria fazer questão de tê-las aqui, os estudantes não genuínos, mas ao mesmo tempo eles prejudicam muitos estudantes genuínos. Então, eu acho que foi um baque aí, né? Foi uma surpresa bastante negativa e Bem imagino complicado. que todo mundo recebeu de forma bem surpresa, né? Sim. Vou falar um pouquinho rapidinho, então, assim, do visto estudantes, né? Esse foi o principal baque e também do grande número de recusas que a gente está vendo acontecer, assim, da total falta de critério, total falta de padrão, assim, só um rio de recursos, uma coisa assim nunca vista antes, né? E por que esse número tão grande, assim, por exemplo, se eu tenho o meu visto recusado, o que eu posso fazer? O número grande de recusas é exatamente a estratégia do governo, né, de cortar o número de imigrantes de um ano para o outro pela metade, né? Então eles têm aí tivemos mais de 500 mil imigrantes chegando nos últimos 12 meses, né? E agora eles querem diminuir para 260 de um ano para o outro, né? Ou seja, eles precisaram tomar medidas drásticas, né, para fazer essa essa diminuição ter efeito em tão pouco tempo, né? O que foi mais complicado de entender é porque o visto de estudante ele mudou um pouco seus critérios a partir de abril, tá? Mas eles estão usando esse critério novo para também fazer a avaliação daquelas pessoas que tinham feito a aplicação antes de abril. O que, obviamente, é permitido, né? Porque o critério do visto estudante, o do Genuine Temporary Entrant, que é o critério que a imigração usa para recusar todos esses estudantes, é um critério bastante subjetivo e que dá margem para o case officer, né? O agente da imigração lá que está fazendo a análise de visto, colocar os critérios que ele avalia como sendo corretos, né? Então, a imigração, obviamente, não está fazendo nada ilegal, né? Não é que elas estão fugindo do que eles podem fazer, mas de um dia para a noite, literalmente, de março para abril, o critério começou a ser aplicado de forma muito mais criterioso, né? E a gente sabe, né, que existem certos cursos onde a imigração ela tem ali está torcendo um pouco o nariz, né? Os cursos vocacionais principalmente, a imigração está torcendo bastante o nariz porque eles consideram que pessoas que vêm de carreiras bem consolidadas, né? Elas estão buscando esses cursos na Austrália simplesmente porque eles são mais baratos, o que é realidade, infelizmente, né? Os cursos superiores acabam tendo um valor muito mais alto, mas eles entendem então que esse estudante não é genuíno porque ele não está buscando a qualificação exatamente para se crescer na sua carreira, né? E sim para se permanecer aqui na Austrália, de prolongar a sua estada aqui na Austrália com um custo baixo e podendo trabalhar, né? Então, esse aumento da recusa foi muito devido a esse objetivo do governo de cortar pela metade os números de imigrantes de um ano para outro. Então, por isso, eles precisaram fazer uma limpa mesmo e fazer critérios muito mais difíceis agora de serem cumpridos, principalmente quando a pessoa também busca qualificações de menor custo que cabe nos seus orçamentos, né? O que é compreensível. Agora, obviamente, se a pessoa ela teve um visto recusado, estando na Austrália, tendo feito essa aplicação na Austrália, ela tem direito
a recorrer para o tribunal para tentar fazer a reversão dessa recusa, tá? Então, para aquelas pessoas que acham que a recusa foi injusta ou que querem tentar ver formas de tentar ter essa recusa revertida, é possível fazer apelação para o Tribunal Administrativo, que é o AAT, né? E a pessoa tem até 21 dias depois da recusa para tentar entrar com esse processo. O AAT é um órgão que é muito bacana da Austrália, né? Por mais que eles vão, ok, recusaram meu visto, ok, essa foi a opinião da imigração, vamos levar para um tribunal imparcial para ver o que ele acha, se eu estou certo ou se a imigração está certa. Isso é muito bacana das pessoas terem essa possibilidade de levar o caso a ter a sua aplicação revisada por um órgão independente que não está lá para trabalhar junto com a imigração. Ele está lá para revisar se a imigração realmente fez a decisão correta e ele vai ouvir a imigração baseado na carta de recusa, mas eu acho que o aplicante do visto, né, aquele que teve seu visto recusado, leva uma certa vantagem, né, no processo junto ao tribunal, porque ele pode se defender frente a frente com a pessoa que vai tomar essa decisão. A imigração não vai estar representada no tribunal, já o aplicante do visto vai. Então, o aplicante ele tem formas de tentar ali na audiência, né, com o membro do tribunal, tentar convencer que a imigração realmente tomou uma decisão errada e que ele é realmente um genuíno, um estudante genuíno. Qual que é o problema? O grande problema do tribunal hoje em dia é que é um processo bastante demorado, né? Entre o momento da recusa do visto e a entrada com o processo de revisão da recusa com o tribunal até o momento que o tribunal toma uma decisão, tem demorado aí entre 1 a 2 anos, né? Então, muitas vezes o estudante no meio do caminho vai ter o seu visto, vai ter o seu curso encerrado, né? E ele vai ter que estar ali sendo bem orientado por um profissional para ele manter sua elegibilidade e levar o caso para o tribunal com chance de reversão, né? Porque muitas vezes se a pessoa simplesmente faz uma apelação para o tribunal e depois não se atenta o que fazer para lá na frente conseguir a reversão dessa recusa, né, ela pode ter o seu caso perdido, né? Claro. Então é sempre importante estar bem orientado por um profissional aí que possa auxiliar nesse processo. Tá. Duas dúvidas aqui, uma que a gente recebeu bastante por inbox e outra que surgiu agora na live do pessoal. Por exemplo, quem está com visto de estudante negado apelou. No meio do caminho, ela pode aplicar por um sponsor ou outro tipo de visto? Existem, quando a pessoa ela tem um visto de qualquer visto recusado no país, existe um embarreiramento de fazer aplicações dentro do país, que é a Section 48, né, que é do Migration Act. Então, quando a pessoa ela tem um visto negado, independente que qualquer que seja, ela fica barrada por fazer outras aplicações dentro da Austrália até ter esse visto revertido, essa recusa revertida, tá? Porém, existem exceções, né? As exceções mais comuns aí, que a gente tem disponível para os estudantes que tiveram seus vistos recusados, eles ainda são elegíveis a aplicar para o Skill Visa 190, o 491, ou ser patrocinados por uma empresa no visto 494. Né? Então, essas três categorias de visto não são afetadas por esse embarreiramento. Então, se a pessoa teve um visto recusado, ele foi para o tribunal, está esperando o processo de apelação no tribunal, se ele for patrocinado no visto 494 por uma empresa, ou se ele aplicou para um estado e foi convidado no 190 ou 491, ainda assim ele vai poder fazer essa aplicação dentro da Austrália sem ser prejudicado. Outras categorias de visto, a pessoa pode fazer uma aplicação estando fora da Austrália. Então, por mais que ela esteja aqui na Austrália esperando a audiência pelo tribunal, né, nada impede de essa pessoa pegar um Bridging Visa B, né, e sair do país para fazer uma aplicação diferente, seja um novo estudante, seja um sponsor, seja um Working Holiday Visa, que seja, e voltar para o país porque ela ainda tem o Bridging Visa conectado à espera do tribunal para ela poder ficar aqui no país, enquanto essa outra decisão, essa outra aplicação que foi feita fora da Austrália, não é decidida ainda. Perfeito. Para matar assuntos de Student Visa, por exemplo, eu preciso recorrer. Pode
ser com agente de imigração? Precisa ser com advogado? Como é que funciona? Sim, olha, isso daí é uma pergunta que muitas pessoas têm, porque eles precisam entender qual que é a diferença de um advogado e um agente de imigração e qual a diferença de um tribunal e uma corte, tá? A corte judicial não pode ser representado, o aplicante não pode ser representado por um agente de imigração, tem que ser através de um advogado. Porém, o tribunal não é corte. O tribunal é um tribunal administrativo onde os agentes de imigração têm jurisdição para atuar, assim como os advogados, tá? Então, com certeza, um agente de imigração pode representar o aplicante o aplicante que teve uma recusa de visto no tribunal administrativo. Obviamente, se esse caso for negativo no tribunal e o aplicante quiser ainda assim buscar levar esse caso para a corte, né, para ver se essa recusa não foi injusta ou ilegal de alguma forma, aí sim ele pode contratar um advogado e levar o processo na corte judicial. Lembrando sempre que se o processo foi negado na imigração e o tribunal administrativo deu razão à imigração, o próximo passo é corte judicial, o que envolve advogado e o que envolve um representante da imigração para defender a imigração. E caso essa pessoa perca o processo judicial da corte, o custo é bastante alto, né? Porque envolve todo o trabalho do seu advogado, assim como o trabalho do advogado da imigração que você tem que pagar, né? Então, realmente tem que ser só se realmente for uma coisa muito absurda da decisão da imigração, para a pessoa passar do limite da corte, do tribunal administrativo e elevar para judicial, né? Porque daí tem que ser uma falta de critério muito claro, uma falta de aplicação da legislação muito clara para a pessoa poder ter um ganho de causa numa corte. Agora, o tribunal é um processo que é muito mais... é a revisão dos méritos da aplicação, né? E não a revisão da lei. Então, a gente ainda tem bastante campo aí para trabalhar, para argumentar em favor do estudante. A Seven faz esse processo também, caso o pessoal queira fazer esse processo conosco. Temos tido bons resultados, apesar que assim, a gente faz tempo que não tem ido para a corte, porque esses processos de recusa têm sido muito recentes, e esses processos vão demorar, né, até chegar na audiência. Mas, caso as pessoas tenham interesse, eles podem nos contactar sim, que com certeza a gente está disponível para auxiliá-los caso eles queiram tentar fazer a reversão. Perfeito. Eu vou incluir mais duas perguntas aqui nessa parte de Student Visa, que o pessoal está perguntando bastante. Beleza, vou incluir três. Não, duas e uma vai ser no Graduate Visa. Vamos lá. O pessoal quer saber se, por exemplo, meu visto foi recusado, mas eu tenho um relacionamento sério, estou morando de facto. Eu posso entrar como dependente no visto de outra pessoa, com visto recusado? Não. Bom, se você está... a aplicação do visto, a inclusão de dependente em outro visto, ainda assim é uma aplicação de visto. Tá? Então, se você... a gente vai voltar no embarreiramento lá da Section 48, tá? Então, se você hoje teve o seu visto recusado e você quer ser incluído no visto de alguém que está, por exemplo, no visto 491 ou no visto 494, isso é possível, sem dúvida, você fazer essa inclusão, porque os vistos 491 e o 494 são vistos que você pode aplicar estando fora da Austrália. Agora, se você teve o seu visto recusado e você quer ser incluído numa aplicação de um outro estudante ou na aplicação de alguém que tem um 485, você ainda pode, só que você vai ter que fazer fora da Austrália, porque essas categorias de visto não permitem que você faça estando na Austrália, sendo afetado pela Section 48. Então, segue a mesma regra, como se você estivesse fazendo uma aplicação por conta própria. Perfeito. Para fechar, era uma pergunta que até estava mais para frente, mas já que o pessoal está perguntando bastante, COVID Visa, tem alguma limitação de sair de um COVID para estudante? Não tem nenhuma limitação do COVID para estudante, né? A imigração ela colocou duas limitações agora bastante importantes, né? Bastante prejudiciais para quem queria fazer visto estudante, que é quem está no visto estudante. Desculpa, quem está no visto de turista não pode aplicar para o Student Visa, e quem está no Graduate Visa não pode aplicar para o Student Visa também.
tá? O Covid Visa não entrou nessa limitação. Não existe nenhuma limitação para a pessoa que esteja no Covid Visa aplicar para o visto estudante. Obviamente, né, na análise da aplicação do visto estudante, a imigração ela analisa vários fatores, várias circunstâncias da pessoa, inclusive qual visto que ela está vindo, o que ela fez até agora, qual foi o seu histórico de migratório até aqui, né? E muitas vezes eles podem analisar, por exemplo, uma pessoa ela estava com uma vida de estudante aqui não muito sequencial e acabou indo para o visto de estudante, agora quer fazer um curso que não tem muito relacionamento, foi para o visto do Covid, agora está tentando voltar para o visto de estudante, de repente um curso que não é muito forte, tudo isso vai ser analisado e pode ser fatores negativos que a imigração pode avaliar ali na hora de fazer a avaliação do estudante. Tá? Então, não existe nenhuma limitação do Covid, pode ir para o visto estudante, porém, lembre-se sempre que a imigração ela vai avaliar vários fatores para ver se você é um estudante genuíno ou não, inclusive qual visto você esteve ou já esteve ou estava naquele momento da aplicação. Perfeito. Beleza, então aqui encerramos Student Visa, vamos para a parte, vamos dizer, a mais triste da live, né? A gente vai falar agora sobre Graduate Visa e a limitação de idade. Tá. Sim. Beleza. Vamos então, sim, no geral, o que mudou no Graduate Visa para esse ano, sim? Vamos falar dos 35 anos também, mas... Sim, teve duas coisas que foram bastante drásticas, né? Que eu diria. Uma a gente acabou de abordar, porque realmente mais um fator de Student Visa, mas acaba influenciando também quem tem 485, que é a proibição de quem tem um visto 485, quem tem um Graduate Visa, retornar para o visto estudante estando dentro da Austrália. Né? Isso daí é uma mudança do visto estudante em si, mas que afeta diretamente a todo mundo que tem um visto 485 ou que está pretendendo aplicar um visto 485, porque eles meio que vão ter que montar vão ter que se virar nos 30 dentro do período 485 para chegar na residência permanente, né? Ou algum visto diferente, porque eles não vão poder voltar para o visto estudante. Isso daí foi uma mudança bastante drástica. Eles já estão anunciando isso daí desde dezembro e foi realmente à risca do que eles tinham prometido lá em dezembro. A outra questão, que provavelmente foi a mais drástica de todas, que foi a diminuição aí de 15 anos da elegibilidade da idade do Graduate Visa, né? Então, antigamente, até 50 anos, todo mundo poderia aplicar para o Graduate Visa, cumprindo os critérios, obviamente, e agora só vai até os 35, com a exceção acima dos 35, para quem é de Hong Kong, ou para quem está fazendo um PhD, ou para quem está fazendo um mestrado by research. Tá? O mestrado by research, só para deixar claro, não é um mestrado by coursework. Que os MBAs, esses cursos aí de 2 anos, esse mestrado de 2 anos, onde a pessoa vai, assiste às aulas, faz os seus assessments e faz as provas e pega as suas notas, isso é um Master by Coursework. Isso daí ainda tem uma limitação de 35 anos de idade. O Master by Research é aquele mestrado que envolve a defesa de uma tese, né, onde a pessoa vai fazer uma pesquisa, vai defender a tese, né, isso daí é um mestrado mais acadêmico. Tá? Quem estiver fazendo esse tipo de mestrado vai ter ainda a elegibilidade ao Graduate Visa até os 50 anos de idade, assim como quem está fazendo PhD. Tá. Até uma pergunta aqui que a gente recebeu algumas vezes. Na definição falava que as exceções seriam Hong Kong e British National Overseas. Isso inclui britânico, quem nasceu na Inglaterra? Como é que fica essa parte? Então isso aí acho que ficou um pouco confuso para a maioria das pessoas, mas British Overseas, National Overseas, né? British National Overseas, não são os britânicos, são as pessoas de Hong Kong que têm um passaporte que chama British National Overseas, porque devido à colonização de Hong Kong pela Inglaterra, antigamente lá, então tem muita gente que tem esse tipo de passaporte, mas é basicamente todos os cidadãos de Hong Kong, ou quem está fazendo mestrado by research, o mestrado acadêmico, ou quem está fazendo PhD. Todo o restante, o Graduate Visa só vai ter elegibilidade para quem tem até 35 anos. Perfeito. Na conclusão do curso, né, e na elegibilidade para o Graduate Visa, se já tiver 36, não vai estar mais elegível, infelizmente. Perfeito. Então, por exemplo, eu estou com o meu graduate acabando. O que eu posso fazer? Não recebi um convite, não tenho possibilidade de sponsor. O que eu posso fazer? O que a imigração espera que eu faça? Sim.
infelizmente, né, nas palavras da Claire O'Neill, né, que é a ministra da Imigração, do Home Affairs, as palavras dela volte para sua casa, né? Esse é o ombro que a Austrália está te dando, né? Mas o que na prática as pessoas que não quiserem voltar para né, quiserem tentar continuar permanecendo aqui, e não têm uma possibilidade de ser patrocinadas, não receberam um convite, acabou o Graduate Visa, tá? Nada impede de essas pessoas fazerem uma aplicação de visto estudante, porém fora da Austrália, tá? E por que a imigração ela colocou essa exigência, essa restrição de se aplicar dentro da Austrália? Porque se você está num Graduate Visa e aí você aplica para um visto estudante dentro da Austrália e esse visto estudante é recusado, você pode ir para o tribunal e apelar e ganhar mais 2 anos aqui na Austrália. Isso daí, muitas vezes, estender a sua permanência temporária aqui na Austrália por muito mais tempo. Então, ao fazer as pessoas saírem da Austrália para aplicar o visto estudante fora da Austrália, a imigração ela tira o direito dessas pessoas de apelar, né, de tentar a reversão da recusa no tribunal, porque essa aplicação foi feita fora da Austrália. E essa aplicação também não dá um bridge visa, né? Então, quando chegar ao final do 485, se esse visto que a pessoa aplicou, para esse visto de estudante que a pessoa aplicou fora da Austrália, ele ainda não foi finalizado, né? Ainda não foi concedido, a pessoa vai ter que sair da Austrália e esperar o resultado estando fora. Agora, se a pessoa está no Graduate Visa, saiu da Austrália, fez uma aplicação de visto estudante fora, voltou porque ela ainda tem um Graduate Visa válido, e essa aplicação do visto estudante que ela fez fora foi recusado, não tem muito o que fazer porque ela não pode apelar da decisão. Vai chegar ao final do 485, ela realmente vai ter que sair da Austrália, nada impede de continuar tentando aplicar visto estudantes, né? Mas ela vai estar fora da Austrália e ela não vai ter direito nem a ter bridge visa para permanecer aqui e nem de apelar caso a imigração continue recusando essa aplicação de visto estudante. Então, esse é o objetivo da imigração. Então, para aquelas pessoas que estão ali com um pouco de medo, de repente estão ali dos seus últimos 6 meses de Graduate Visa, estão um pouco sem perspectiva, estão com medo aí do que fazer, se elas não conseguirem um patrocínio, ou se o convite está muito concorrido, né? A gente tem visto aí os Skill Visa com uma concorrência gigantesca. Talvez seja uma boa ideia já conversar com uma agência de intercâmbios para planejar uma aplicação de Student Visa fora da Austrália, enquanto eles ainda têm um bom período de Graduate Visa pela frente, né? De repente uns 6 meses, né? Porque se essa aplicação de estudante demorar 4 meses, por exemplo, para ser analisada, e esse visto for aprovado, ela vai estar dentro da Austrália num 485 e ela vai ter o visto estudante aprovado, né? E ela vai continuar aqui a partir da aprovação do visto estudante, numa nova condição de vida na Austrália, que vai voltar uma nova possibilidade de a pessoa permanecer, né? Então, é sempre interessante aí programar com bastante antecedência, não deixar o término, os últimos meses do seu visto do graduate para você planejar o que for fazer. Porque qualquer aplicação de visto de sponsor, ou mesmo skill visa, que ainda vai envolver o processo da nomeação estadual, que às vezes demora um pouquinho, assim como uma análise de um visto de estudante que você possa fazer fora da Austrália, tudo vai demorar um mês. Então, eu diria que pelo menos aí 6 meses antes do Graduate Visa de qualquer um terminar, eu recomendo já estar mexendo seus pauzinhos para uma nova aplicação, seja ela dentro da Austrália ou fora da Austrália. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os dependentes do Graduate Visa. Por exemplo, tem o titular que aplicou o Graduate e tudo mais. Existe alguma limitação de idade para o dependente? É a primeira pergunta. E a segunda é, então o dependente do Graduate Visa está terminando meu Graduate Visa. O dependente pode aplicar um Student Visa ou está barrado para todo mundo? Primeiro, com relação à limitação da idade do dependente, não tem limitação de idade do dependente, é apenas para o estudante principal, né? Então, se você está com 35 anos e a sua esposa está com 37, você ainda é elegível aos 35 se você for estudante, ao graduate, se você for estudante principal. Então, não existe limitação de idade para o dependente do visto do graduate. Agora, o bloqueio do retorno do visto do graduate para o Student Visa vale tanto para quem é o aplicante principal do Graduate Visa, quanto para quem é o dependente. Todo mundo que tem hoje um visto 485 não pode aplicar um visto 500, que é o Student Visa, estando dentro da Austrália,
vale a mesma coisa que eu acabei de explicar para quem quiser tentar ainda fazer uma nova aplicação de estudante, pode ainda assim fazer estando fora da Austrália, né? Então, está no Graduate Visa, o Graduate Visa está chegando perto do final, está um pouco sem perspectiva de um convite ou de um sponsor, sai da Austrália, faz a aplicação do visto estudante fora, e se você ainda tiver Graduate Visa válido, pode retornar e ficar até o final dele para ver se você pelo menos tem a aprovação do visto estudante enquanto você permanece no país do 485. Perfeito. Então, assim, a gente o grande ponto desse momento de imigração é tentar achar soluções viáveis assim para as pessoas com mais de 35, seja quem está com mais de 35, seja principalmente quem está estudando, já está estudando e recebeu essa notícia, sabe, de última hora ou no meio do curso e não teve nenhuma regra de transição. As pessoas perguntam muito sobre o Training Visa. Eu acho que tem muita gente, inclusive, confundindo, achando que seria um caminho natural, uma substituição para o Graduate para dar mais tempo. Como é que funciona o Training Visa? Para quem serve? Para quem não serve? Olha, o Training Visa, ele não deixa de ser um visto de sponsor. Então, é importante só as pessoas lembrar que elas não podem aplicar um Training Visa a qualquer momento que elas quiserem, assim como é o Graduate Visa. Acabou o curso, aplica para o Graduate Visa independente de qualquer coisa, se for elegível, obviamente, né? O Training Visa vai exigir que a pessoa seja patrocinada por uma empresa, tá? Qual que é a diferença do Training Visa para um processo de sponsor normal? O Training Visa, como o próprio nome diz, é para uma pessoa que não tem muita experiência e ela vai ser treinada naquela ocupação pela empresa, né? Enquanto um visto de trabalho, como o 482, espera-se que a pessoa já tenha ali uma qualificação e um nível de experiência compatível aí para alguém que vai cumprir ali a função na sua capacidade máxima, né? O Training Visa não, normalmente é uma pessoa que não tem muita experiência ou acabou de se formar, ela precisa ainda ganhar um pouquinho de experiência e a Austrália, a empresa, ela vai exatamente oferecer esse treinamento para a pessoa vir a ser uma profissional experiente naquela ocupação. Tá? Pode ser sim a solução para muita gente, né? Eu acho que o Training Visa vai mais do que nunca agora ser bastante utilizado, desde que a pessoa já esteja trabalhando na área, né? Ou que pelo menos acabando o curso ela consiga ali uma empresa que ofereça um programa de treinamento para ela de 1 ou 2 anos, né? A duração máxima do Training Visa é de 2 anos, para ela poder ganhar essa experiência que ela ainda não tem, que talvez ela iria ganhar no Graduate Visa, mas sem a possibilidade do Graduate Visa, o Training Visa pode ser uma solução para essa pessoa, para esse estudante ganhar um mínimo de experiência e poder almejar outro tipo de visto, um Skill Visa, um Sponsor Visa no visto de trabalho que possa levar à residência permanente. Aproveitando então, o Training Visa ele não é um caminho para residência permanente, assim como o Graduate não é um caminho direto para uma residência permanente, é apenas uma ferramenta para a pessoa, para o aplicante, para o estudante, poder ganhar um pouquinho mais de experiência e aí sim virar um profissional qualificado, experiente, que possa almejar caminhos à residência permanente. Então, desde que a pessoa tenha ali uma possibilidade que uma empresa ofereça a possibilidade de um patrocínio de treinamento, com certeza o Training Visa vai ser uma ótima solução para muitos desses estudantes que estão se formando com mais de 35 anos. Perfeito. Tem uma regra de salário para o Training Visa? O salário é mínimo, né? Então o salário mínimo, tem que estar compatível com o mínimo nacional. Então hoje o mínimo nacional, se eu não me engano, é $24 e uns quebrados, tem que estar dentro desse mínimo. Tem que ser pago e tem que ter uma carga horária de no mínimo 30 horas por semana para esse treinamento, tá? Então não pode ser estágio não remunerado, tá? A pessoa tem que ser remunerada a pelo menos o salário mínimo nacional e com uma carga horária pelo menos de 30 horas por semana. E outra coisa importante, a ocupação tem que estar na lista, né? Então, se você quer ser patrocinado na sua ocupação, a sua ocupação ela tem que estar na lista. Então, se você se formou agora em bricklayer, bricklayer está na lista, você pode ser patrocinado como bricklayer para ter esse treinamento. Agora, se você está trabalhando numa empresa como garçom, por exemplo, não está na lista do Skill Visa, então você não vai poder aplicar para um Graduate Visa
simplesmente porque você tem essa experiência de garçom ou que você fez uma qualificação baixa, a não ser que a empresa ofereça realmente um treinamento de gerente de restaurante, você fez um curso compatível a um gerente de restaurante, que é, por exemplo, o diploma de hospitality. Né? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Então, todo mundo aí que está sem a perspectiva do Grad Visa, já vai se formar com mais de 36, gostaria de conhecer um pouquinho mais do Grad Visa, ver se encaixa no perfil daquele estudante. O que eu recomendaria é marcar uma consulta, fazer uma consulta com a agente de imigração para a gente analisar se é possível encaixar no critério para aquela pessoa. Perfeito. Então, só recapitulando aqui, que tem gente perguntando no meio do caminho, mas Frame Visa a gente está falando de sponsor. Acaba sendo sponsorado e não leva residência, ele não tem um pathway direto, ele não conta. Uma coisa que ficou faltando foi a renomeação dos streams do Graduate, porque ele virou assim, por exemplo, tem o Post Vocational Education Work Stream, esse seria para o VET, certo? Exatamente, E são 18 meses. São 18 meses. Então, tudo que a imigração fez foi deixar o nome um pouco mais claro, né? Qual stream você vai aplicar. Antigamente, quando as pessoas que faziam cursos vocacionais, cursos VET, elas aplicavam para o stream que chamava Graduate Work Stream, né? E as pessoas que faziam curso superior, elas aplicavam para um outro stream que chamava Post Study Work Stream. Tá? Mas gerava um pouco de confusão, porque um chama Graduate Work, sendo que quem se formou na faculdade também é um graduate, também vai trabalhar, e porque quem se formou no curso superior chama Post-Study, sendo que quem fez VET também estudou e vai fazer um visto pós-estudos. Né? Então, tudo que a imigração fez nessa alteração foi deixar os streams, né, os caminhos mais claros de acordo com o propósito de cada um. Então, quem fez curso vocacional vai aplicar para o Post-Vocational Education Stream, e quem fez curso superior vai aplicar para o stream Post-Higher Education, Higher Education Stream. Né? Então, ficou um pouco mais claro e fácil de entender qual stream que a pessoa aplica, né? Porque a gente acabou tendo bastante relato de clientes que tentaram fazer por conta própria e aplicaram para o stream errado porque se confundiram com relação aos nomes. Né? Isso daí o visto era negado, simplesmente porque a pessoa escolheu o stream errado. Né? E agora acho que vai tirar um pouquinho dessa dúvida de qual stream a pessoa se encaixa de acordo com o curso que ela fez aqui na Austrália. Não é o curso que ela tem no seu país de origem, por exemplo. Então, se você tem um bacharel no seu país de origem, mas você veio aqui para a Austrália e você fez um curso vocacional e você quer aplicar para o Grad Visa, você tem que aplicar através do Post Vocational Education, porque o que importa é o curso que você acabou de fazer aqui na Austrália. Perfeito. Sobre o segundo Post-Higher Education Workstream. Então, por exemplo, beleza, são os dois streams, mas só Higher Education vai te dar direito a um segundo Graduate Visa, certo? Exatamente. Como é que funciona esse segundo e se tem limite de idade? Sim, quem fez o primeiro Graduate Visa no Post-Higher Education Stream, ou seja, quem fez cursos superiores, e se esse curso tiver sido em uma área regional, a pessoa durante todo o período do curso trabalhou, estudou e morou sempre em área regional, ela pegou o seu Graduate Visa e continuou morando na área regional, trabalhando e morando na área regional, nunca fez nada na área não regional, né, nem em termos de estudos, nem em termos de trabalho, nem em termos de residência, ela pode ter direito ao segundo, que é o Second Post Higher Education Stream, onde ela pode ganhar 1 ano ou 2 anos a mais de extensão no seu visto de graduado. Tá? Então, só para a gente não perder a noção das durações, então quem fez curso vocacional, duração vai ser sempre 18 meses. Tá? Sempre 18 meses. Tá? Quem fez curso superior, a duração do visto vai ser 2 anos para quem fez bacharel ou mestrado by coursework, ou 3 anos para quem fez o mestrado by research, que é o mestrado acadêmico, ou o PhD. Tá? Agora, toda essa categoria de cursos superiores, bacharel, mestrado by coursework, mestrado by research ou PhD, caso esses estudos tiverem sido em área regional e durante esse primeiro graduate que a pessoa teve, ela continuou morando em área regional, trabalhando em área regional, ela vai ter direito a aplicar um segundo, vai ser uma extensão do seu Graduate Visa,
de 1 ou 2 anos, dependendo da localidade regional que ela estudou. Se ela estudou nos grandes centros regionais, como Adelaide, Perth, Newcastle, Canberra, Gold Coast, ela vai ter só 1 ano de extensão, além dos 2 anos iniciais. Agora, se ela estudou numa área mais regional, né, por exemplo, sei lá, Kalgoorlie, aqui em Western Australia, ou em Kununurra, ou sei lá, em alguma Cairns, ou alguma área que é mais remota, ela vai ter até 2 anos de extensão do seu Graduate Visa. E a extensão ela não tem o limite da idade. Perfeito. Vamos lá, só uma perguntinha voltando do Training Visa e a gente já vai puxar direto para o sponsor. O pessoal está perguntando muito sobre o dependente no Training Visa. Você pode trabalhar full time, tem que ter algum requisito de inglês e tudo mais. O dependente do Training Visa ele tem os mesmos direitos de um dependente de um estudante, tá? Não é nem o mesmo direito, a mesma limitação. O dependente do Training Visa só pode trabalhar 24 horas por semana, assim como um dependente de um estudante. Porque o Training Visa nada mais é que ele ainda está dentro da categoria de estudos, né? Porque você não é ainda um profissional qualificado. Você é alguém que acabou de completar um curso e agora você está adquirindo um treinamento. Você está sendo treinado baseado naquele curso que você acabou de completar. Então, a limitação é a mesma. Obviamente, o aplicante principal do Training Visa ele tem uma obrigatoriedade de trabalhar full time, porque está sendo patrocinado para ser treinado, e o mínimo de horas que ele tem que trabalhar é 30, podendo trabalhar até full time, que seja, mas o dependente ele tem a limitação igual a de um visto de estudante. Perfeito. Vamos para a parte boa? Vamos para sponsor? Que é uma parte que está sempre Vamos, mudando a para... única coisa que a imigração está ajudando a gente é as questões de sponsor, né? Exatamente. Aí a gente depois vai falar rapidinho do Skill Migration Program, que acho que as pessoas estão perguntando muito, tal profissão vai sair da lista? Calma, gente, não saiu lista nenhuma, nada saiu da lista ainda, tá? Acho que o pessoal tá... Hoje eu até recebi começou a bater papo no meio da live, né? Recebi mensagem de 2 pessoas perguntando se o Childcare ia sair da lista. Eu falei, mas gente, de onde saiu essa informação? Porque tá falando, não vai poder aplicar pro Graduate em novembro. E foram 2 pessoas que mandaram que, nossa, tipo, de onde vocês estão tirando isso, gente? Calma. Então, antes de gente entrar no Dama, vamos só passar então pelo Skill Migration rapidinho, porque também não tem muito o que falar. A gente está hoje no início de ano fiscal. O programa de Skill Migration, hoje em dia, ele é muito dependente dos estados, né? Por causa do visto 190 e o 491. E os estados ainda ninguém se pronunciou como que vai ser o seu programa em 2024, 2025, né? Ninguém ainda... O único estado que se pronunciou, pelo menos, do número de vagas que eles vão ter, é aqui Western Australia, que falou que recebeu 5.000 vagas para o Skill Program, né, do estadual, que é o 90491, através de Western Australia, o que é uma cota até bastante boa, né? É quase o dobro do que o estado teve o ano passado agora. Então, foi um aumento bastante relevante. Então, Western Australia, pelo menos, a gente está bem servido de cota, mas eu acho que não vai ser muito diferente com os outros estados. Eu acho que todos os estados vão receber uma cota maior do que eles receberam nesse ano fiscal anterior, porque realmente houve um corte muito drástico daquele ano devido a um backlog, né, ao número de processos que já estavam ali para serem processados, né? Então, esse ano passado foi realmente bastante fora da curva, né? Acho que a gente volta agora a ter uma boa cota de Skill Visa para todos os estados, tá? Então, o Skill Visa hoje a gente não tem o que falar muito, porque a gente está com os estados fechados, sem ainda ter iniciado seu programa de imigração. As pessoas estão confundindo um pouco, porque houve uma revisão da lista, né? E não foi nem uma revisão da lista, é um rascunho da criação da lista Core, né, da Core List, do novo visto de sponsor que vai entrar em efeito a partir do final do ano, que vai substituir o visto 482. E ali estava, por exemplo, que o Child Care Center Manager estava ameaçado de sair da lista. Só que estava ameaçado de sair da lista do novo visto de sponsor que vai entrar no final desse ano. Não tem nada a ver com Skill Visa. E o Graduate Visa para Child Care Workers, ele é baseado no Skill Visa e não no sponsor, né? Então as pessoas estão um pouco confundindo um pouco as bolas, né? Então só vamos ter
ter um pouco mais de calma, porque não tem nada disso. Acho que, obviamente, claro, amanhã a gente pode ver uma lista revisada do Skill Visa. O Skill Visa vai mudar, inclusive, de sistema de pontuação a partir, provavelmente, aí do ano que vem, no começo do ano que vem. Então, o Skill Visa ainda a gente vamos fazer lives ainda sobre o Skill Visa quando a gente tiver muita informação. Mas, por enquanto, a gente está bem carente de novidades sobre o Skill Visa. Por enquanto, permanece tudo como estava, só na dependência de realmente os estados divulgarem quais serão os seus critérios e listas para esse ano fiscal 2024-2025. Perfeito. Então, assim, pessoal, a gente não tem previsão, estamos esperando. O WA falou, são 5.000 vagas para o Skill Migration Program e 5.000 para o nosso último assunto do dia, Dama WA. Cláudio, muita gente pergunta, mas esse visto, o que é? O que é o Dama? Isso, é muito interessante a gente sempre reforçar, né, o que é o Dama, porque acaba, obviamente, pode parecer como a solução para todo mundo, né, porque o Dama é um visto que realmente dá bastante concessões interessantes, né, para os aplicantes, dá uma lista bastante abrangente, mas o Dama a gente não pode esquecer que é um programa de sponsor ainda através de empresas daquela localidade, né? Então, o Dama WA é um programa para as empresas de WA poderem contratar profissionais qualificados com certas concessões, por exemplo, concessão da idade que esses aplicantes precisam ter, do nível de experiência que eles precisam demonstrar, da duração do visto, de quanto que esses aplicantes vão ter que ficar no visto de sponsor para chegar na residência permanente, ou mesmo das próprias ocupações que estão disponíveis, né, para sponsor. Tá? Então, o Dama GWA ele é o quinto Dama aqui do estado, né? E ele complementa os outros 4 que a gente tinha, que era o de Pilbara, Kalgoorlie, East Kimberley e o Southwest, né? Então eram bem regionais. E hoje em dia o estado criou um Dama estadual para cobrir todas aquelas regiões ou ocupações que não estavam cobertas por esses 4 primeiros programas Dama. Tá? Então, como que funciona o programa Dama? Tá? Como a gente está aqui falando para os aplicantes de visto, né? Então vamos falar como funciona o programa Dama para vocês que estão assistindo e não como funciona para a empresa, né? Que a empresa ela vai ter os seus próprios critérios para cumprir. Para o aplicante que tem ali, que viu que o Dama pode ser interessante para ele vai ter que realmente buscar uma empresa, né? Vai ter que conseguir um trabalho em Western Australia ou em qualquer outra região que tenha o Dama, né? Que ele possa se encaixar e vai ter que conseguir um trabalho naquela profissão, numa empresa local daquela região onde o Dama está disponível, e ele vai ter que demonstrar os critérios que o Dama coloca. Tudo bem que são critérios muito mais concessionais, né, de acordo com o nível de experiência, inglês e idade, e ele pode ser patrocinado por essa empresa no visto de trabalho com essas concessões. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que podem ser benéficos para algumas pessoas, tá? Vamos supor uma pessoa que está com 45 anos de idade, tá? Ela até pode ser patrocinada, vamos pensar deixa eu pegar uma ocupação aqui para a gente conversar mais como exemplos. Vamos pensar um eletricista automotivo. Tá? Um eletricista automotivo, eu peguei a primeira aqui que eu vi, vou dar como exemplo. Específico. Bem específico, Então, se uma pessoa é um eletricista automotivo, mas ele tem 45 anos, se ele for patrocinado por uma empresa, ele não vai chegar à residência permanente, porque ele vai ter ultrapassado a idade que é elegível para ele poder aplicar para a residência permanente, como a maioria dos imigrantes faz, vindo do 482, passando pelo 186. Tá? Mas, através do programa Dama, ele tem uma concessão de ele poder aplicar para a residência permanente até os 55 anos, e não mais 45, como é o programa normal. Tá? Então, existe essa concessão aí que fica disponível para a empresa poder, ainda assim, patrocinar uma pessoa acima de 45 anos e ainda assim oferecer um caminho para a residência permanente, mesmo essa pessoa já ter passado da idade.
Uma outra concessão que eles estão tendo é o nível de inglês. Então, tem muita gente que é um profissional qualificado, experiente, está lá no visto 482, mas tem muita dificuldade de atingir os 6 no IELTS em todas as bandas para poder chegar na residência permanente no 86, né? E aplicar para sua residência permanente. Através do programa DAMA, ela pode ter uma concessão do nível de inglês. E ela pode ainda assim conseguir ser patrocinada por uma empresa, através do programa DAMA no visto 482, e quando for aplicar para o 186, não precisar demonstrar o nível de inglês que o 186 exigiria, e sim o nível concessional que o DAMA oferece para os seus associados, vamos dizer assim, que são as empresas, né, que se filiaram ao DAMA através daquele programa. Então, os funcionários vão poder ter esses benefícios. Então, o programa é feito para as empresas, mas as concessões são feitas para os aplicantes, né? Então, o DAMA de WA está sendo principalmente benéfico para pessoas que estão acima dos 45 anos, ou eu diria assim, estão acima dos 42, porque se está no 43, depois de 2 anos já vai ter passado da idade mínima, já vai ter 45. Então, todo mundo está com 42, o DAMA de WA está vindo como uma grande solução, com certeza. Lógico que 42 ainda dá até para pensar no Skill Visa, dependendo da pontuação. Mas o DAMA vem com uma ótima solução aí, caso nada acontecesse com a pessoa até os 45, ela ainda vai ter esse caminho através do DAMA. Outra coisa é a concessão no inglês. A concessão no inglês é muito, muito bacana nesse programa de DAMA de WA, porque a gente tem muitos profissionais qualificados, só que eles têm a dificuldade de conseguir a nota mínima para aplicar para a residência permanente. E eles vão ter essa concessão, diminui um ponto, né? Em vez de 6, eles precisam de 5, e em vez da banda mínima 6, eles precisam de 4 para chegar na residência permanente. Então, é uma concessão bastante benéfica assim, para o aplicante que está tendo uma dificuldade com relação ao inglês. O que mais que a gente tem com relação ao DAMA? Até para assim, para deixar um pouco mais claro aqui, porque até eu fiquei um pouco confuso, assim, para explicar para o pessoal. Quando a gente fala, eu tô vendo até a gente perguntando assim, como eu faço para aplicar pelo DAMA, não sei o que lá, tudo mais. Na verdade, quem aplica para o DAMA em si é a empresa. Exatamente. E com isso, quem consegue benefícios mais para aplicação são os empregados. Exatamente. Então, o DAMA, quem vai fazer a aplicação não vai ser você. Então, não é você que vai aplicar pelo DAMA. Quem vai aplicar pelo DAMA é a empresa. Tá? Então, as pessoas têm 2 alternativas, né? Os 2 caminhos que eu aconselharia caso as pessoas estejam interessadas em buscar o DAMA. Tá? Ou ela vai tentar um trabalho em Western Australia, numa ocupação que está no DAMA, e mesmo que a empresa não esteja afiliada ainda ao DAMA, tentar conversar com a empresa para ver se ela pode se filiar ao DAMA para ela poder te patrocinar. Esse é um caminho que as pessoas podem traçar. Primeiro, busca um emprego e depois que já tiver ali um bom relacionamento com a empresa, tentar convencê-los de ir buscar o DAMA e aí seguir com o patrocínio, né, para você ser patrocinado. Ou elas podem buscar uma empresa que já é cadastrada no DAMA, e depois a gente pode deixar o link em algum lugar, ou então a gente pode divulgar em um post separado o link onde as pessoas podem ter acesso às empresas que já têm o DAMA. Agora, nesse momento, nenhuma empresa tem DAMA de WA, tá? Porque esse programa ainda não está disponível. O programa está ainda, por enquanto, só buscando expressões de interesse de empresas que estão interessadas em se filiar ao DAMA, em buscar um Labor Agreement através do DAMA de WA. Então, assim que a imigração começar a emitir os Labor Agreements do DAMA, a gente vai conseguir visualizar as empresas que já se cadastraram e a pessoa vai poder, talvez, tentar entrar em contato com essas empresas para ver se ela pode se encaixar em alguma das vagas. Agora, não adianta você não ter nada de experiência, não ter uma ocupação na lista e querer se encaixar no DAMA. Você vai ter que ter um mínimo de experiência, né? Muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do visto e da ocupação que você vai tentar se encaixar. Então, se você é um profissional que já tem alguma experiência naquela ocupação do DAMA, né, e você conseguiu um emprego em uma região onde as empresas daquela região têm o benefício do DAMA, aí sim você pode tentar aplicar para esse visto, né? Do contrário, não adianta você tentar achar amanhã que você vai virar um chefe de cozinha se você não tem nem
qualificação ou experiência nessa ocupação, tá? Então, só para aquelas pessoas que realmente já estão ali com a ocupação, com a experiência naquela ocupação, para possivelmente pleitear uma vaga através do Dama, mas, obviamente, a pessoa vai ter que correr atrás da vaga dela, ela vai ter que negociar com a empresa e ela vai ter que ser realmente patrocinada pela empresa. Existe um investimento relativamente alto que a empresa vai ter que fazer em você, né? Então, não é uma coisa muito simples, mas pode ser a solução para muita gente que passou da idade, ou está com dificuldade em inglês, ou está um pouco longe ainda da experiência mínima necessária para os programas normais. Perfeito. Salário, tem alguma concessão nesse Dama? Infelizmente, o Dama de WA não tem concessão de salário, pelo menos o Dama estadual não tem concessão de salário, mas os outros 4 Damas de WA têm. Então, se a pessoa está buscando um Dama em Kalgoorlie, ou uma vaga em Southwest, a região de Busselton, Margaret River, Dunsborough, Bunbury, em Kimberley ou em Pilbara, todos esses Damas, eles têm concessão do salário, tá? Então, são áreas mais regionais e exatamente é justificável, né, essas regiões terem um benefício a mais, né, porque obviamente os salários de Perth vão ser melhores, né, e é por isso mesmo que a imigração não está fazendo concessão com relação ao salário no programa estadual do estado inteiro. Então, continua valendo o salário de 73.150 nesse ano aqui, né, onde a pessoa vai ter que ganhar esse salário mínimo caso ela queira ser patrocinado, mesmo sendo a partir do Dama. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da experiência. Acho que o pessoal está perguntando muito sobre experiência no Brasil e de quanto tempo atrás, como é que funciona a experiência. Eu preciso necessariamente de Skills Assessment, é só experiência. Como é que funcionaria nesse caso, assim, não só para Dama, mas no caso para todos os sponsors, né? Porque a regra é bem semelhante. Sim, olha, quando o Dama não faz nenhuma concessão, vale a regra normal do programa 482 186, tá? Então, qual que é a regra normal do programa 482 ou 186? Para o 482, você tem que ter 2 anos de experiência full-time nos últimos 5 anos, tá? E para o 186, você tem que ter 3 anos de experiência full-time, tá? E aí não fala que é nos últimos 5 anos. Espera-se que seja pelo menos nos últimos 10 anos. É uma expectativa, não uma obrigatoriedade, tá? O Dama ele faz as seguintes concessões. Então, para o 482, diminui de 2 anos, diminui para 1 ano de experiência, tá? E para o 186 não mudou, continua sendo 3 anos. Desculpa, aí tem uma divisão se você está sendo patrocinado em Perth, na área metropolitana de Perth, ou se você está sendo patrocinado na área regional. Então, Perth, para o 186 permanente, continua sendo 3 anos, né? Basicamente, você faz os 3 anos no 482, para depois você poder chegar à residência permanente. O que acaba sendo até mais longo do que o programa normal, que ele já diminuiu de 3 para 2. Agora, se você estiver na área regional do estado, não na área de Perth, área metropolitana, continua sendo a mesma regra do programa normal, que é 2 anos no 482 para você chegar na residência permanente, que é o 86, depois de 2 anos. Então, levando-se em consideração que a partir de novembro a imigração já anunciou que o visto 482 vai diminuir a experiência para todas as ocupações de 2 anos para 1 ano, esse Dama de WA não está dando uma grande vantagem em termos de diminuição do nível de experiência, não. Está sendo basicamente a mesma coisa. Inclusive, está sendo um pouco mais prejudicial, porque aquelas pessoas que estão sendo patrocinadas pelo Dama na região de Perth, elas vão ter que esperar 3 anos para chegar na residência permanente e não 2. Agora, se você precisa do Dama, porque você já passou da idade, ou você não consegue o nível de inglês mínimo que você precisa, vai ainda assim valer a pena, porque por mais que vai demorar mais, você vai ter um caminho para a residência permanente, o que você não teria se você já passou da idade. Perfeito. Acho que a gente cobriu assim quase tudo. Eu vou dar só uma olhadinha aqui agora em perguntas mais gerais sobre todos os assuntos. Vamos lá. Do próprio Dama, né? Pergunta-se assim, só a experiência ou precisa comprovar isso tudo também? Vale a mesma regra do que é o visto normal, porque aí não houve uma concessão. Então, o que é esperado, né? Então, é esperado que você tenha uma qualificação mínima ou um número de anos de experiência para substituir uma qualificação relevante.
tá? Então, vamos dar o exemplo aqui de um mecânico automotivo. O que a imigração espera? Vamos para o carpenter, que é bastante comum aí, né? Mas é basicamente a mesma coisa do mecânico automotivo. O que a imigração espera? Que uma pessoa que vai ser patrocinada como mecânico automotivo, ela tem, ou carpenter, ela tenha pelo menos um certificado 3 relevante na ocupação. Então, ela tem que ter o certificado 3 de carpentry, ou ela tem que ter o certificado 3 de Automotive Mechanic Diagnosis, lá, que eu não lembro exatamente o nome do curso. E aí sim ela pode diminuir o tempo de experiência para um ano só e não precisa de 2 anos, como seria o normal, tá? A imigração ainda permite que, se essa pessoa não tiver um certificado 3, ou não tiver uma qualificação relevante, ela possa substituir essa qualificação por pelo menos 3 anos de experiência. Tá? Então, isso continua válido. Se a pessoa não tem nenhuma qualificação relevante, ela vai ter que substituir a qualificação por um certo número de anos de experiência. Então, aí a gente tem que analisar caso a caso, tá? Não vou falar uma regra única, não é 3 anos para todo mundo. Por exemplo, um profissional de TI, se ele não tiver uma qualificação relevante, ele tem que provar 5 anos de experiência, por mais que o visto de trabalho exija só 2, né? Mas aí é um critério específico, a gente vai ter que analisar caso a caso para orientar o quanto de anos de experiência a pessoa tem. Mas, normalmente, exige-se que a pessoa tenha uma qualificação relevante, assim como o programa normal, ou um número de anos de experiência para substituir uma qualificação relevante, porque não houve nenhuma concessão específica com relação à qualificação, e sim ao número de anos de experiência que a pessoa precisa ter, diminuindo de 2 para 1, o que já vai acontecer em novembro de qualquer forma. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tá, aí vem a pergunta agora. Mas se tiver qualificação, mas o tempo de experiência após a comprovação não for suficiente? Vou ter que analisar caso a caso, né? Porque a gente tem que analisar como que foi essa experiência, se foi durante o curso, se foi após o curso, qual foi o nível que essa pessoa trabalhou, se ela realmente estava fazendo o trabalho que se era esperado daquela qualificação. Tem várias coisas que a gente precisa analisar, se for full-time, se for part-time, mas então tem que ser caso a caso. O pessoal tinha perguntado de experiência do Brasil vale da mesma forma, tá? Qualquer lugar do mundo, né? No Em caso. qualquer lugar do mundo. A imigração ela quer experiência, não importa onde você trabalhou. Contanto que você consiga comprovar, obviamente. Acho que a maior parte das perguntas, assim, essa até eu consigo responder, tá vendo? Estou convencendo você que até consigo responder algumas aqui. Não, o pessoal perguntando sobre nota de inglês, se vai mudar alguma coisa para 49190. Gente, por enquanto nada, os programas não foram anunciados, temos que aguardar. Correto? Tá certo? Correto, exatamente isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que as dúvidas mais a gente já tirou sobre a experiência mesmo. Né? Acho que vários casos aqui, eles têm a ver com coisas mais específicas. Então, assim, pessoal, procura a gente, vamos conversar, sabe? Principalmente num momento tão delicado e com tanta mudança. Acho que, assim, a gente vem aqui em live justamente para trazer informação, para poder deixar tudo um pouco mais claro e tudo mais, mas nada substitui conversar com o seu agente para poder realmente entender como cada coisa. Assim, não tem cada jeitinho, sabe? Vamos fazer um plano robusto, um plano realmente firme, porque acho que é um momento tão delicado que se você faz qualquer coisa, tentar assim dar um jeito, ver alguma coisa, não vai dar certo. Conversa com a gente, não se baseia só com o que você lê, vê em outros lugares, porque assim, tem muita informação truncada, tem muito problema, assim, por exemplo, hoje a gente até citou uma, né, de profissões saindo da lista, né, que a gente fala sobre a CESOL, que é uma lista no meio dentro de um visto que não foi lançado. Isso não quer dizer que a profissão vai sair da lista, isso não quer dizer que a profissão, que você nunca mais vai poder ser sponsorado naquela profissão. Isso só quer dizer que algumas mudanças específicas para um grupo de pessoas está sendo feito. Então, assim, toma cuidado com a informação, toma cuidado como você consome, toma cuidado como você compartilha, porque às vezes você acaba assustando. Acho que a gente, aí agora uma mensagem até de Customer Service da Seven, acho que o jeito que a gente passa a mensagem também é super importante, isso vale pra gente e pra você que está discutindo com seus amigos. Tá difícil, não tá fácil. Não é uma época fácil para ninguém, é uma época muito complicada, é uma época que a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente fala, assim, do jeito que fala com as outras pessoas e tudo mais, porque para a imigração realmente é uma época de muitas mudanças e muita insegurança. Então, acho que esse é o recado do dia, assim, até para a gente falar dessa live, né? Muitas perguntas específicas, principalmente sobre inglês para dependente e tudo mais. Gente,
manda no inbox, tá? Pode mandar no inbox as perguntas. Acho que a gente conseguiu cobrir o que a gente veio propôs hoje, né? Cláudio, Sem dúvida. recado final? Olha, o recado final realmente eu só dou apoio a tudo que você falou, né? Para as pessoas não se desesperarem, né? É realmente é um momento muito complicado da imigração, né? A imigração ela é muito cíclica, tem períodos onde a imigração está desesperada por imigrantes, tem períodos onde eles querem cortar os imigrantes, né? A gente tem períodos e períodos, então as pessoas têm que tomar, tem que assim, respirar fundo, né? E filtrar as informações, procurar profissionais qualificados para ajudá-las, montar um planejamento, realmente fazer um planejamento consolidado, né, um consistente, onde ninguém entre em aventuras ou em jeitinhos que vai dar errado e você vai se complicar muitas vezes sem necessidade, né? Então, busque sempre orientação, que a gente está à disposição aí para ir orientando cada um. Infelizmente, a gente está num momento muito triste, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que a gente tem que dar algumas notícias não tão boas, né? Na questão de, pô, muitas vezes não está muito fácil o planejamento, né? Ou o caminho é extremamente desafiador, né? E eu entendo, né? E não é fácil para ninguém, mas assim, não é o fim da história de ninguém, né? É só realmente uma fase ali, às vezes daqui a pouco essa fase passa, né? Ou então a gente consegue as pessoas muitas vezes são surpreendidas com seus próprios potenciais, né? A gente tem diversos casos de pessoas que falavam que não conseguiriam trabalhar na área, que é super difícil, que as empresas australianas não contratam estrangeiros. Depois de 2 meses, estava lá, Cláudio, consegui um trabalho na área, o que eu faço agora? Pronto. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm que tirar um pouquinho desse complexo de vira-lata que o brasileiro chega aqui achando que é inferior ao australiano e realmente botar as caras aí e falar, não, vamos ser algo mais, né? Vamos produzir mais, alguma coisa assim, porque todo mundo os brasileiros têm um grande potencial de conseguir. Todas essas vagas de imigração podia ser tudo brasileiro, né? Pelo potencial que a gente tem. Então, para as pessoas respirarem um pouquinho, montarem um planejamento bastante consistente com o seu agente de migração. Perfeito. Então, pessoal, obrigado. A live, como sempre, vai ficar salva no nosso feed. Se quiser olhar depois também no nosso YouTube, a gente vai colocar direitinho sobre o que a gente falou em cada ponto para ficar mais fácil de achar. E voltamos muito em breve, provavelmente, para falar do Skill Migration Program, das cotas e tudo mais, de critérios, quando o governo divulgar, né? Esse ano ainda, como sempre, a gente nunca tem previsão, né? Ano passado, a gente sempre espera por volta do meio do ano. Ano passado eles jogaram para agosto, setembro. A gente espera que não, que seja mais rápido. E vamos em frente. Obrigado, Cláudio. Obrigado você, Rafa. Boa noite aí todo mundo. Bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Até.